Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 11, versículos de 3 a 7. Versículo 17, versículos de 20 a 27, 33b a 45. Uma forma breve. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava? Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse então Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Já estamos no 5º domingo da Quaresma, nos aproximando cada vez mais da Páscoa do Senhor Jesus, o ponto mais alto da nossa fé. Na próxima semana, com o Domingo de Ramos,
entraremos na dinâmica da Semana Santa, nos colocando aos pés da cruz de Jesus, para depois ressuscitarmos com Ele. O evangelho proposto para nossa reflexão neste domingo apresenta-nos uma catequese sobre a ressurreição. O relato está situado no livro dos Sinais e é o 7º e último sinal realizado por Jesus, citado no Evangelho de João. É bom ressaltarmos: a finalidade dos sinais realizados por Jesus é nos conduzir à fé em Jesus Cristo. Com esse relato, a liturgia já nos prepara para entrarmos nos relatos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Cheios de esperança, pois sabemos que na cruz Jesus abriu as portas do céu para nós, assegurando-nos de que nós também, se ligados a Ele, ressuscitaremos com Ele. O texto, meus irmãos, apresenta-nos a belíssima cena da ressurreição de Lázaro, um episódio que se deu em Betânia, uma aldeia um tanto distante de Jerusalém. Jesus não se encontrava nesta região quando recebeu a notícia de que Lázaro, seu amigo, estava doente. Assim que tomou conhecimento deste fato, Jesus disse: "Essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." Com essas palavras, Jesus ressalta que a doença que leva à morte é o pecado. Quem morre no pecado chegou ao seu fim, o que não era o caso de Lázaro. Depois de receber a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus não se apressou em ir até ele. Ele só chegou em Betânia 4 dias depois da sua morte. Ao saber que Jesus estava próximo de sua casa, Marta não esperava pelo amigo. Ela vai ao seu encontro e diante dele desabafa: "Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido." Mal sabia Marta que Jesus já estava ciente de tudo o que acontecera com Lázaro e que ele só não impediu porque aquela morte seria aproveitada como fonte de vida para muitos. Pois com a ressurreição de Lázaro, muitos ganhariam a vida. Pois ao presenciar tal episódio, vários judeus passariam a crer em Jesus, o que de fato aconteceu. No encontro com Jesus, Marta afirma a sua crença na ressurreição, mas ela se referia à ressurreição no final dos tempos, não se dando conta de que Jesus estava ali diante dela e que Ele é a ressurreição do aqui e do agora. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais." Crês isto? Enquanto Marta relata o acontecido a Jesus, Maria, desolada, nada fala, apenas chora. A princípio, ela nem vai ao encontro de Jesus, indo somente depois que ele mandou chamá-la. Diante do amigo, Maria repete as mesmas palavras da irmã: "Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido." A narrativa prossegue dizendo que enquanto Jesus caminhava em direção ao túmulo de Lázaro, ele se emociona, chegando a chorar pela morte do amigo, deixando transparecer a sua humanidade. Diante do túmulo, Jesus ordena: "Tirai a pedra." Marta reage: "Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias." Mas, mediante aos argumentos de Jesus, a pedra é removida e Jesus, após um diálogo com o Pai, chama Lázaro para fora, devolvendo-lhe a vida. Eis aí o triunfo da vida sobre a morte, da fé sobre a incredulidade. A ressurreição de Lázaro não teve o sentido de privilegiar Marta e Maria, porque o irmão delas morreria novamente, uma morte corporal. A ressurreição de Lázaro foi no sentido de servir de sinal para que muitos pudessem ser salvos. Podemos tirar várias lições deste episódio. Dentre tantas, um grande aprendizado com a clareza da fé de Marta e de Maria.
Embora tristes, elas não questionaram Jesus sobre a morte do irmão e nem a sua demora em chegar. Apesar da dor, as duas irmãs se mantiveram firmes na fé, reconhecendo Jesus como Deus e Senhor de suas vidas. Mesmo antes de Jesus trazer Lázaro de volta à vida. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Por mais escura e longa seja a noite, podemos ter a certeza. Ela nunca será definitiva. Depois da escuridão vem um novo dia e o sol volta a brilhar. E Jesus, meu irmão e minha irmã, é este sol que brilha sobre nós, como brilhou sobre Marta e Maria, que representa cada um de nós. Quando perdermos um ente querido, parece que o mundo desaba sobre nós. Ficamos sem chão, às vezes até vacilantes na fé. É importante entendermos como Marta e Maria certamente entenderam. Deus permite que estas separações nos aconteçam, mas Ele não nos abandona. Deus nos carrega no colo enquanto fazemos essas nossas doloridas travessias. Para quem tem fé, morrer não é o fim. Amém? Que você tenha, meu irmão e minha irmã, um santo domingo. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Fique na paz de Jesus. E até amanhã.